Hoje é um dia muito especial. Hoje a gente começa uma nova série aqui no Suas Conversas. Essa série é para celebrar os encontros que a psicologia nos proporciona. Aliás, eu costumo dizer que a psicologia é uma profissão de encontros. E nessas andanças, enquanto uma mulher do SUAS, eu tive a oportunidade de encontrar muitas outras mulheres do SUAS, cada uma com várias histórias para contar. Ah, e encontrei uns homens do SUAS também, bem menos, mas encontrei, e dos bons. Daí surgiu a ideia de contar histórias sobre esse novo jeito de fazer psicologia, que afinal não é tão novo assim, se a gente pensar em pioneiros como a professora Silvia Lani na década de 1970. O objetivo dessa série é contribuir com estudantes de psicologia e psicólogos recém-chegados ao SUAS que estão caindo de paraquedas ou sem paraquedas e descortinar a dor e a delícia de fazer psicologia na assistência social. Seja bem-vindo à série Suas Histórias. Vamos falar do olhar, da prática e do desafio de fazer essa psicologia que sobe morro e desce ladeira. Eu sou Ana Pincolini e esse é o Suas Conversas. Olá, pessoal do Suas Conversas, tudo bem com vocês? Então hoje a gente vai começar a nossa série Suas Histórias com a psicóloga Cristina Souza. Eu conheci a Cristina em meados de 2016, num desses encontros que a psicologia nos proporciona. E a Cristina se formou em psicologia pela Universidade de Passo Fundo em 2014, em agosto de 2014. Um mês depois, em setembro de 2014, a Cristina já caiu de paraquedas no SUAS em um CRAS em Soledade. Ela também tem, além da experiência no CRAS, experiência pontual aí em CREAS e em acolhimento, mas a maior parte das histórias da Cris são histórias do CRAS. Então, boa noite, Cris. Muito obrigada por tu ter aceito esse convite e vamos escutar as tuas histórias de psicóloga, então. Então, é um prazer estar aqui conversando contigo, Ana. Sempre um prazer conversar contigo e fazer novos encontros, né? Como tu mesmo disse, a gente se conheceu num desses encontros e foi um encontro muito feliz. Eu sou muito feliz de ter te conhecido e de todas as experiências que eu pude trocar contigo e tudo que a gente pode construir junto aí nesse tempo que a gente se conhece. Como tu falou brevemente no início, eu comecei a minha experiência no SUAS logo que eu me formei, né? Eu era recém-formada, precisava trabalhar e a oportunidade que me surgiu naquele momento foi trabalhar num CRAS. Eu vim de uma formação que é estritamente clínica, né? Voltado ao atendimento clínico, não tinha experiência praticamente nenhuma com política pública, muito menos com política de assistência social, né? Conhecia um pouco de SUS, sabia um pouco de política de saúde mental, mas política de assistência social não tinha nem ouvido falar. Então, eu recebi essa proposta para trabalhar na política de assistência. Já chego no SUAS, né, com uma das particularidades que tem o SUAS, por uma exigência da assessora técnica do Estado, que fez uma visita no CRAS, e aí o CRAS não tinha a carga horária de psicologia que é exigido, então foi uma exigência a contratação. E aí eles tinham uma psicóloga que trabalhava 20 horas lá já, e eles resolveram me contratar mais 20, né, para completar essa carga horária. Mas também eles precisavam de psicólogos em outros espaços, então eles pensaram assim, vamos contratar uma única psicóloga. E aí eu fui contratada não só com as 20 horas do CRAS, mas com um pouco de carga horária a mais, para atender demandas pontuais no CREAS e na casa de acolhimento. Pensa na bagunça, para quem conhece a política de assistência, na bagunça na mente da pessoa. Mas eu era inexperiente, desconhecia, né, e não podia deixar de aceitar uma proposta de trabalho, então topei. E aí, como eu não conhecia, fui estudar, fui me inteirar do que era, do que se tratava, o CRAS, o PAIF, essa sopa de letrinhas, assim, que às vezes faz uma confusão na cabeça para quem está chegando, né, ainda. E aí fui estudar, fui ler os cadernos técnicos do MDE, do antigo MDS, que nos dão uma boa base, assim, para começar a estudar e para começar a prática. E aí comecei minha caminhada meio que bombeiro, assim, apagando incêndio, completando a carga horária no CRAS,
atendendo algumas coisas da casa de acolhimento, se precisava também fazia alguma coisa lá no CRES, tudo assim, né, bagunçado, até conseguir me estruturar, assim, enquanto profissional, ter o embasamento para poder argumentar da importância de estar em um espaço só, da não possibilidade de conciliar 3 serviços de 3 esferas completamente diferentes, né? Então, fui me organizando a ponto até de conseguir chegar para o gestor e dizer assim, não, ou é uma coisa ou é outra. Tudo isso não dá, né? Então, eu acho que esse é o primeiro ponto da minha chegada no SUAS. E eu acho que outro ponto que é legal contar era de que momento o CRAS, onde eu fui me inserir, estava, né? Como tu falou no primeiro vídeo da série que tu começou, que eu acompanho, né? Cada CRAS tem um momento e uma particularidade na sua evolução, né? E quando eu cheguei no CRAS lá em Soledade, era um CRAS que já existia há um certo tempo, enquanto CRAS, mas que vinha tentando organizar um trabalho mais próximo do que se propõe a política de assistência social recentemente, quando eu entrei. Estava começando a se organizar. Então, ainda tinha muito do assistencialismo, tinha muito do plantão, né? De atender aquilo que a demanda vinha chegando e tentando resolver aquela emergência, né? E a psicologia também não estava instaurada, não tinha a prática que o SUAS propõe, né, para a psicologia naquele momento. As profissionais que tinham estado ali até então, dentro das suas possibilidades, faziam grupos com pessoas com deficiência, atendiam demandas de grupos de adolescentes, trabalhavam mais com os grupos da terceira idade, coisas que eu, quando fui estudando e fui tendo mais contato, acabava me frustrando, porque eu achava aquilo pouco eficiente. Assim, tinha algum resultado? Tinha, mas não era aquilo que eu estava estudando, que era o trabalho da psicologia. Então, fui aos poucos procurando construir esse espaço que a psicologia tem que ocupar, né, dentro do SUAS. Sabe o que eu achei legal, Cris, da tua história? Que veja como que as coisas se repetem, assim, coincidentemente, eu também, nos meus primeiros 6 meses, eu estava num abrigo de mulheres em situação de violência e, ao mesmo tempo, no CRAS, né? Então, dividindo a alta complexidade com a proteção básica e ainda tentando me encaixar, tentando pensar o que era a psicologia no SUAS. E outro fator muito legal que tu colocou, que não tinha me dado conta ainda, o quanto que muitos municípios eles vão trazer o psicólogo ou vão montar suas equipes muito mais por uma exigência, né, de legal e de normativas e até para receber os recursos, né? Do que pela consciência, e a psicologia foi muito assim, né? É exigido na equipe técnica, tanto que lá no começo era psicólogo ou outro profissional de nível superior, e depois vem a resolução 17 que coloca que tem que ser psicólogo, né? Em todas as equipes do SUAS. Então, isso bem interessante. E também essa tua experiência com o apagar de incêndios, né? Com o plantão social que nós aí vivenciamos, e eu acho que ainda tem CRAS Brasil afora. Eu recebo mensagens, assim, de pessoas que trabalham em CRAS, que ainda tem esse funcionamento, né? Com certeza, sim. E foi por muito tempo essa nossa realidade de trabalho. Mesmo a gente tentando e conhecendo e estudando e procurando mudar isso, não é tão simples. Tu deixar de fazer o plantão social e mudar uma cultura da própria população que tu atende, né, para oferecer um outro serviço. Então, é um desafio muito grande e muitos gestores não têm o entendimento, talvez, do que realmente é a importância de ter a equipe mínima formada, de executar um serviço mais próximo daquilo que o Ministério do Desenvolvimento Social, ou agora, né, com outro nome, propõe. Então, é um grande desafio e eu acho que a psicologia ela chega nesses espaços muito assim, para cumprir a exigência, né, com uma demanda que se tu, inicialmente, quando tu chega, eu acho que a maioria, 99% dos psicólogos, vai se deparar com uma demanda clínica. Quando chega um psicólogo lá no CRAS, vai ter um psicólogo lá no CRAS agora. O que esse psicólogo vai fazer?
vai atender as dificuldades de aprendizagem que as escolas encaminham ou que as famílias não sabem lidar, vai atender as demandas de saúde mental reprimidas, que não tem quem atenda. Então, isso é o que se pensa, né, inicialmente, quando chega um psicólogo no serviço de assistência. E não tem nada a ver com isso, o trabalho que o psicólogo no SUAS busca desenvolver, ou deveria buscar. Então, esse é um grande desafio. Eu acho que é uma grande conquista nós estarmos como equipe mínima, né, garantido, obrigatório, ser um psicólogo. É um grande avanço para a psicologia isso, porque o SUS não tem isso, né, no papel, a obrigatoriedade do psicólogo na equipe, né, e aí o SUS tem. Mas também tem os grandes desafios da inserção, né, do dia a dia, do tu concretizar o trabalho. Então é um ambiente apaixonante, mas que tem muitos desafios também, né? Pois é, essa questão da expectativa, né? Tu já chega com uma expectativa que tu vai frustrar, porque a expectativa é que tu vai fazer a clínica, muitas vezes em cidades que não tem uma estrutura mínima de saúde mental, e aí vem toda essa expectativa em cima do psicólogo e ele tem que dizer esse não, quando muitas vezes ele também está inseguro, ou até gostaria, ou até aquilo é o conhecido. E eu acho que para nós psicólogos até é mais fácil ou mais cômodo nós chegarmos no CRAS e fazermos clínica. Porque a maioria dos psicólogos é formado com uma perspectiva mais clínica, né? Na realidade do Rio Grande do Sul e de muitos outros lugares, nós somos formados para fazer clínica. Então é mais cômodo a gente chegar e fazer clínica. Tu vai ver a demanda, uma tendência natural do psicólogo de tentar organizar essas demandas clínicas. Mas não é isso que a gente tem que se propor dentro do SUAS. Então, até nós mesmos conseguir entender isso e entender, tá, se nós não vamos fazer clínica, o que nós vamos fazer? Então, né, se o psicólogo não do CRAS, do CREAS, do SUAS não faz clínica, o que ele faz? Para nós entender isso e fazer a população, os gestores entender isso, é um grande desafio. Pois é, e aí fala um pouquinho então, que olhar é esse, afinal, da psicologia no SUAS? A psicologia, ela primeiro tem que chegar na política de assistência social desprovida desses preconceitos. E se tu não tá desprovido, tu tem que se propor a tirar essas construções que a gente tem. Porque quando a gente vai trabalhar com famílias de vulnerabilidade social, com sujeitos em situações de vulnerabilidade, tu vai trabalhar com sujeitos e com famílias das mais diferentes configurações, das mais diferentes histórias, das mais diferentes realidades, e na maior parte delas, muito distantes daquilo que a gente está acostumado a vivenciar enquanto sujeitos e enquanto profissionais, ou daquilo que a gente imagina ser um ideal. E tu tem que estar preparado para te oferecer uma escuta qualificada e acolhedora, e tu conseguir ouvir aquilo que aqueles sujeitos estão te trazendo, aquilo que eles estão te contando da história, né, da realidade, da vivência deles, e tu não pode querer colocar a tua realidade, né, a tua perspectiva na realidade deles, porque é algo inconcebível. Então, eu acho que primeiro a gente tem que, esse olhar da psicologia tem que ser um olhar desprovido de preconceitos ou de padrões e disposto a conhecer novas realidades. Porque a minha experiência, apesar de ser um município de médio porte, né, não é um município de grande porte, mas é um município numa área bem vulnerável e de bastante pobreza, foi uma transformação para mim, não só como profissional, mas como pessoa. Conhecer a história dessas pessoas, a forma como elas vivem, a forma como elas se relacionam, que não está escrito em lugar nenhum. Nenhum manual, nenhum livro vai te dizer assim, ah, tu vai entender dessa forma ou tu vai trabalhar dessa forma. Tu vai construir com os sujeitos. E essa construção é que é muito rica, né? E primeiro tem que estar disposto para isso, daí depois as coisas vão acontecendo, né? Isso porque às vezes não é nem só a configuração dessa família, mas às vezes são as histórias, as questões de como aquilo que é risco para nós, aquilo que é violência para nós, aquilo que é negligência dentro dessa concepção, que essa família não vai ver como risco ou como vulnerabilidade, ou como negligência ou como violência, né?
Então, estar desprovido, né, desses preconceitos. E como é que, fala um pouquinho, assim, para nós, como é que foi a tua chegada, assim, em termos de sentimentos, assim, como é que foi quando tu caiu, assim, de paraquedas ou sem paraquedas, né, porque é meio sem. Acho que praticamente sem paraquedas. Isso. Foi um misto, assim, um misto de sentimentos, assim, porque é algo novo, tu querendo construir um trabalho, um misto de insegurança, de desafio, de querer construir algo, né, diferente. Então, para mim, foi desafiador, foi, assim, em muitos momentos foi frustrante, mas também motivador. Essa dualidade, assim, do dia a dia do trabalho, eu acho que na assistência social tem muito disso. Porque daí, quando eu comecei a estudar e comecei a me deparar, né, com o que eu queria que fosse o meu trabalho, da forma como eu queria construir, né, o meu trabalho dentro do CRAS, eu tive que propor uma mudança de paradigmas do trabalho da psicologia dentro daquela instituição. E aí eu comecei a pensar assim, não, mas eu não posso simplesmente fazer grupo sem eu conhecer ou sem eu atender as famílias. E aí vem o primeiro desafio. Mas como que eu vou chegar nessas famílias? Como que eu vou conhecer esses sujeitos? E aí que começa, assim, para mim, eu acho que o que mais move, assim, e mais me moveu no trabalho, porque aí eles não estavam acostumados, a população que era atendida não estava acostumada a ser atendido pela psicóloga. Então, eles chegavam e eles pediam pela assistente social. Era automático, né? Eles queriam ser atendidos pela assistente social. E aí chega, não, mas a assistente social não tá, tem a psicóloga, pode ser? E aí eles ficavam meio assim, tipo, eu não sou louco, eu não tenho demanda de saúde mental, eu não preciso de uma psicóloga, eu só preciso de uma cesta básica, ou de um material de construção, ou de alguma necessidade assim. E aí é meio que como quando tu vai num restaurante, num bar, assim, e tu pede Coca-Cola. E daí o garçom diz, não tem Coca-Cola, tem Pepsi, pode ser? E aí é meio que isso, assim, o começo do trabalho da psicologia para mim, assim, foi esse o sentimento. E aí tu, não tem? Pode ser então, né? Então vamos lá. E aí tu tem que começar a construir com essas famílias uma outra concepção da psicologia, né? De que tu não tá lá para avaliar a condição clínica deles ou julgar ou dizer como eles têm que ser. Tu tá lá para ouvir, né? Para estar com eles e propor uma construção com eles, que é isso que a psicologia tem que fazer dentro do CRAS, na minha opinião. E aí esses momentos eles vão sendo muito ricos, porque tu vai conhecendo, vai construindo aos poucos as relações com as famílias, e isso vai te possibilitando pensar em ti enquanto pessoa, enquanto profissional, e no trabalho que tu está construindo. Então, isso para mim, quando eu comecei a construir isso, foi também muito gratificante, porque daí no começo eles não queriam ser atendidos pela psicóloga, eles queriam assistente social, mas daí depois, quando eles foram estabelecendo os vínculos, quando eles foram conhecendo, quando eles foram vendo que a psicologia não estava lá para julgar ou para botar um padrão neles, eles começaram a diminuir as barreiras, né? E daí começavam aos poucos a chegar no CRAS e pedir para falar comigo e não com a assistente social. E isso já mostra, bom, estou conseguindo atingir o objetivo. Isso é gratificante. É algo que faz a gente também se reconstruir, sabe? É muito bom. É um misto de desafio. E daí no começo tu fica um pouco, será que vão me aceitar? Será que vão um dia querer? Eu lembro que no começo eu pensava muito isso, porque tinha uma assistente social muito boa lá, que fazia os atendimentos, que era muito acolhedora. E eles adoravam ser atendidos por ela, porque ela ouvia, ela, né, tentava sempre resolver. E aí eu pensava comigo, será que um dia eles vão também querer ser atendidos por mim, como eles querem ser atendidos por ela? E aí tu fica um pouco insegura no começo, né? Mas daí tu vai construindo a relação, vai estabelecendo vínculos e isso vai te proporcionando muita realização profissional também, né? Outra questão, assim, tu fala um pouco disso, né? Da dor e da delícia. Eu gosto dessa metáfora. Além da Pepsi, que é a tua metáfora que eu aprendi contigo e que eu vou levar para a vida, da Pode Ser Pepsi.
de se sentir, né, a Pepsi do CRAS, enquanto assistente social é a Coca-Cola do CRAS. Mas, assim, essa questão também da dor e a delícia, né? Tipo, a dor e a delícia de ser um psicólogo do SUAS. Eu acho que, se tu puder falar um pouquinho disso, assim, que seria o desafio e a potência, né? A dor e a delícia da gente ser um psicólogo do SUAS. O que que tu aprendeu nesse período sobre isso? O que que tu viveu, sabe? Eu acho que, assim, a dor, né, ou os desafios, para mim, como eu falei no começo, passa muito por tu construir um trabalho da psicologia diferente da clínica, tu conseguir quebrar a resistência das famílias em ser atendidos pela psicóloga, e aí depois tu construir um trabalho de psicologia dentro da política da assistência social. E aí depois tu construir essa identidade da psicologia no SUAS, no CRAS, e os outros desafios que não são menos importantes, eles vão muito de acordo com a realidade de cada município. Cada município vai ter a sua particularidade de dificuldade, seja financeira, seja de equipe, seja de concepção dos gestores, seja de mais apoio, menos apoio. Então, as outras dificuldades, elas vão ser mais particulares de cada lugar, né? Mas eu acho que, no geral, são essas que eu pontuei. E a delícia, assim, para mim, são muitas, assim, são muitas coisas que me trouxeram prazer durante o meu trabalho dentro da política de assistência social. Tanto que depois eu saí, fui para a saúde mental, né? Trabalhei um tempo no CAPS. Eu lembro que comentei contigo, assim, que era uma coisa que eu precisava para mim, né? De buscar um outro espaço para ver o que eu queria, como é que eu me sentia, e eu fui, e de certa forma eu cheguei à conclusão de que o SUAS é a área que eu gosto, é a área que me realiza, é o espaço que eu me sinto bem trabalhando, né? E tenho muito desse olhar que eu construí em tudo que eu faço ainda, né? E aí eu acho que poder ver o resultado de tu construir um vínculo com uma família. E quando eu tenho muitas histórias dos usuários que eu atendi que me marcaram profissionalmente, assim. E muitas delas, assim, passam pelos avanços pequenos que eles conseguiram, mas que para eles isso é gigante, né? Eu lembro de uma idosa que eu comecei a atender, logo que eu cheguei no CRAS, assim, eu conheci ela logo que eu cheguei, que ela não gostava muito de ser atendida por mim, ela era dessas que preferia assistente social. E ela devia ter uns 61, 62 anos, assim, mas muito judiada. Tu olhava para ela, tu dizia que ela já tinha uns 70. E ela trabalhava com reciclagem. E não tinha uma outra fonte de renda, assim. E ela tinha uma angústia muito grande por conseguir ter uma casa, em primeiro momento, que ela morava num casebre, assim, muito humilde, sem banheiro, com goteira, com pouca estrutura. Ela queria ter uma casa e ela queria ter uma renda. Mas ela conseguir pensar que ela podia ter uma renda, talvez não imediatamente, mas algum tempo depois, foi uma construção que a gente fez com ela, que existia outras possibilidades para ela, além daquele fim, que era trabalhar eternamente com reciclagem, e que ela não conseguia se perceber idosa, que necessitava de alguns cuidados e que não estava mais na idade de trabalhar o tempo todo e de que ela não era mais jovem, né? E foi um trabalho de um longo tempo, assim, no dia a dia, no pequeno, assim, no miudinho, de construir com ela alguns avanços. Até que quando ela completou 65 anos, ela conseguiu acessar o BPC. E para mim é inesquecível, assim, o dia que ela fez aniversário e nós preparamos uma festa de aniversário para ela, porque ela era tão marcante para nós enquanto equipe, né? E a gente esperou tanto, porque a gente contava os dias dela para ela fechar os 65 anos, para a gente conseguir acessar um benefício para ela, que a gente fez uma festa para ela. Nós estávamos mais empolgados com o aniversário dela do que ela mesma, porque eu acho que ela não tinha a noção do que significava, né, ela completar 65 anos e acessar uma renda mínima. E aí a gente comprou bolo, fez cachorro quente para ela.
E ela chegou na porta da sala, assim, quando estava tudo preparado, e ela teve uma cara de espanto, e ela começou a chorar, assim, mas, tipo, não é que ela chorou de emoção, ela não estava entendendo o que significava aquilo, e que significado tinha uma festa de aniversário. Porque daí depois que ela conseguiu dizer que ela nunca tinha tido uma festa de aniversário, e que ela não sabia, assim, não tinha dimensão do que isso significava, né? E depois, quando ela conseguiu receber o primeiro salário, o quanto isso é pequeno para nós, mas é Uhum. gigante para os usuários que acessam. Então, são nessas pequenas coisas que vem a delícia do trabalho, assim, de tu ver numa coisa, no acesso a uma renda, no acesso a uma moradia, no conseguir fazer com que um adolescente entenda que ele tem outra perspectiva, que não é só o tráfico ou o trabalho com a reciclagem, que ele pode outras coisas além disso, né? E eu acho que a proteção básica está nisso, assim. O princípio de tudo está em tu mostrar para as pessoas que elas podem mais do que aquilo que elas imaginam, do que aquilo que elas vivenciam. E agora eu tô pensando, assim como tu consegue mostrar para as pessoas mais, que elas podem mais, tu percebe que nessas histórias elas mostram para nós, psicólogos, que nós também podemos mais do que a gente imaginava. Quando a gente chega no SUAS e parece que não tem o que fazer, parece que a gente vai estar invadindo o campo da assistente social, que a gente vai estar avaliando cesta básica e vale transporte. Ai, meu Deus, cadê o subjetivo? Quanto de subjetivo tem nessas histórias que nos mostram o que nós também podemos mais, né? Em atendimentos que às vezes são aparentemente tão superficiais, se tu for analisar numa perspectiva psicanalítica ou de desenvolvimento cognitivo das pessoas, são tão rasos teoricamente nessa parte, mas eles são tão grandiosos, né? Porque te possibilitam entender que o sujeito é muito mais do que aquilo que a gente estuda, que aquela mulher que procura o serviço, que tem dificuldade de cuidar os filhos, né? Que tem dificuldade de oferecer o mínimo para eles, tem uma por trás tem uma história de uma mulher com muito sofrimento, né, com uma talvez não avaliação, não um atendimento adequado de saúde no tempo certo, né, e o quanto tu é importante nisso, né, e o quanto tu constrói com essa pessoa uma história, né. Tem outra família assim que é muito marcante para mim, que é uma mulher que chegou no serviço assim por ser uma mãe negligente, por não cuidar do filho que tinha uma doença rara, por deixar o outro abandonado, sempre meio sujo. E ela muito arisca no primeiro momento, muita dificuldade para estabelecer vínculo com ela. E a gente levou, eu acho que uns 2 anos para conseguir chegar efetivamente nessa família, nessa mulher, né? Entender um pouco da história dela e o que levava a tudo isso, né? E aí, quando a gente chega, a gente se depara com uma mulher vítima de violência, que até então a gente não sabia, uma mulher com uma deficiência não diagnosticada aos 45 anos, né? Uma mulher que tinha dificuldade de cuidar dela mesma. Como é que ela ia cuidar dos filhos se ela não conseguia cuidar dela? Né? Ela não sabia nem ela se cuidar. Como é que ela vai cuidar de uma outra pessoa? E que o contexto da vida dela levou a todas essas situações que ela vivenciava. E aí tu começa a construir com ela uma história, né? E quando eu saí do CRAS, né, o prontuário dela tinha mais de 50 páginas, né? Do que a gente foi construindo e escrevendo da história dela. E eu sempre dizia lá que naqueles prontuários tinha muito da história daquela mulher e daquela família. E que talvez em nenhum momento alguém tivesse olhado antes para isso, né? Para essa pessoa que estava ali e de onde ela vinha, sabe? E o que ela precisava. E aí tu vai estabelecendo vínculos e tu vai conseguindo, nos mínimos detalhes, proporcionar um pouco de dignidade para essas pessoas, né? E de identidade.
porque através do nosso olhar, a gente vai construindo com os sujeitos a subjetividade deles, em coisas pequenas, né? Vai possibilitando a eles, através da relação com a gente, construir um pouco dessa identidade, porque é mais psicanalítico do que isso, né? E é uma coisa que, num primeiro momento, tu pensa, não, é impossível. E isso no SUAS tem isso o tempo todo, né? A gente se constrói enquanto profissional, construindo com os sujeitos. E no primeiro momento tu pensa, tá, mas até que ponto isso é bom? Mas é muito bom, porque tu constrói muito no dia a dia. Então é muito enriquecedor, assim, a experiência no SUAS. E eu acho que aí começa a gente chegar no SUAS desprovido dos nossos preconceitos, ou pelo menos disposto a abrir mão, né, de algumas coisas para construir outras. Cris, eu acho que tu falou e disse. Ai, que bom, que bom. Eu acho que é isso mesmo, assim, a gente falou pode falar sobre CRAS, mas eu acho que, em resumo, pensando assim na perspectiva de que quem está chegando no SUAS, no CRAS, possa ter uma perspectiva ou uma ideia e que também se sinta acolhido nas suas dificuldades, eu acho que daqui a pouco é um pouco disso, assim, de poder trazer a realidade de quem chegou também no lugar sem saber nada e começou a construir, né, com a ajuda de muitas pessoas, de muitos profissionais, de muito estudo, né, construir um trabalho. Eu acho que é isso que a gente tem que dizer para quem está chegando agora, né, que é possível, ainda mais num momento como a gente vive, político, econômico, tão difícil, complicado para as políticas públicas, ainda mais para a assistência social, né, mas mais do que nunca a política da assistência social precisa ser efetiva. Então, é poder dizer que a psicologia pode, sim, contribuir muito, né? E que a gente estando disposto a se construir enquanto profissional, a gente vai ter sucesso, com certeza. Mesmo que não tenha experiência, que não saiba nada, assim, não tem problema a gente chegar nesse ponto. A gente tem que chegar disposto a estudar e a construir. O resto a gente vai adquirindo com o tempo. Que tal? Gostou do nosso episódio número 1 da série Suas Histórias? A gente agradece muito a disponibilidade da Cris e convidamos você a assistir as próximas histórias de psicologia no SUAS aqui no Suas Conversas. Enquanto isso, eu convido você a curtir, compartilhar e se inscrever aqui no nosso canal, ativando o sininho das notificações. A gente se vê na próxima conversa. Tchau!